Teremos agora o primeiro painel, racionalização de custos e sistemas de cobrança, fundamentos, o manejo de resíduos enquanto serviço de utilidade econômica domiciliar, comparativo com outras utilities, estágio atual da cobrança no estado da Bahia e seus resultados, 2021, sistemas básicos de cobrança, os tipos, levantamentos de custos e formas de cálculo e fatores de ponderação. Para ocupar aqui à frente, nós convidamos o senhor presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, senhor Márcio Mateus, mais uma vez, por gentileza. O economista do Celurb, senhor Leonardo Silva. Ainda dentro deste primeiro painel, teremos o tema Cobrança de Serviços de Manejo de Resíduos Urbanos, Importância para a Administração Municipal e Cases de Sucesso. Eu já convido para também ocupar aqui à frente o senhor Carlos Rossim, diretor de sustentabilidade do sindicato Celurb, e o senhor consultor especialista em planejamento urbano regional, o senhor Valdec Ornelas, ex-senador, por gentileza aqui conosco. O que eu queria colocar para os senhores inicialmente, para a gente falar pouco, é apresentar um filme, tá? Então, de primeiro, eu gostaria então de colocarmos um filme que traduz com muita propriedade todo esse trabalho de melhoria, de desenvolvimento, de sustentabilidade, trazer sustentabilidade para a gestão de resíduos. Por favor, podemos dar início ao filme? Por favor. Você já reparou quanto lixo produz diariamente? A quantidade de coisas que você e sua família jogam fora todos os dias? Agora imagine só todos os resíduos que você descarta durante uma semana. Um mês, um ano acumulado. É muita coisa. Em média, uma pessoa vivendo em uma cidade grande produz aproximadamente 27 toneladas de lixo ao longo da vida. Já parou para pensar onde tudo isso vai parar? E se todo o lixo que você descarta não fosse retirado da sua casa? Todos os dias, sua cidade tem o desafio de recolher e dar destino a toneladas de resíduos da sua e de muitas outras casas e outros locais para que a gente não conviva com todo o lixo que foi produzido. No país, diariamente, são descartados 218 mil toneladas de resíduos dos mais variados tipos. Estimativas mostram que, se continuarmos nesse ritmo, o país alcançará uma geração anual de 100 milhões de toneladas em 2033. Por isso, é importante buscarmos soluções desde já. O Brasil tem capacidade para tratar tudo isso, porém apenas 60% dos resíduos têm destino e tratamento corretos. O resto é descartado em locais inadequados, terrenos abertos e até mesmo em córregos, rios e áreas florestais próximas de centros urbanos. Ainda que existam cerca de 3 mil lixões em operação no país. E por que isso acontece? Porque 1 em cada 12 brasileiros não tem coleta regular na porta de casa. Ou seja, quase 20 milhões de pessoas. E mais de 3 mil cidades ainda fazem uso de locais inadequados para destinar os seus resíduos. Para organizar essa situação, temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, mais recentemente, foi sancionado o Marco Legal do Saneamento Básico, que, além de garantir a universalização de água e esgoto, ou seja, fazer com que esses serviços cheguem em 99% dos lares brasileiros até 2033, demanda também que sejam promovidos avanços na limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos da forma mais adequada. Quem tem coleta porta a porta recebe regularmente a visita do famoso caminhão de lixo, que recolhe os sacos deixados nas portas de casas ou prédios. Essa coleta prestada por empresas especializadas é essencial, mas ainda não é percebida e valorizada pela sociedade como um serviço básico, semelhante aos serviços de fornecimento de água, eletricidade, gás e telefonia. Imagina ficar uma semana sem o fornecimento de luz ou de água e sem coleta e tratamento de lixo. Talvez você não saiba, mas o lixão da sua cidade polui a água que você bebe, o ar que você respira e causa uma série de doenças para a população.
Você paga pelo fornecimento de água e luz diretamente às empresas prestadoras de serviço. No entanto, pela coleta e tratamento de lixo, a sua relação não é direta com as empresas respectivas. Você paga impostos, que são destinados a um caixa único do município e custeiam vários outros serviços. Com isso, não há investimento suficiente na melhoria de coleta e tratamento do lixo. Para você ter uma ideia, nos últimos anos, para a execução de todos os serviços de limpeza urbana, foram aplicados pelos municípios apenas R$10 por habitante por mês. Isso é muito pouco. E se a prefeitura fosse responsável pela limpeza da cidade de forma geral e cada um pelo lixo que produz dentro da sua própria casa? Envolver cada um nisso é uma questão de cidadania e geraria conscientização acerca de um tema tão importante para a vida nas cidades. Durante a pandemia da Covid-19, ficou ainda mais clara a importância da limpeza e da higiene dentro e fora de casa. E mesmo diante das restrições, como a quarentena, os trabalhadores do setor continuaram atuando todos os dias para cuidar de quem podia ficar em casa. Dentre outras coisas, com o marco legal do saneamento básico, ficou estabelecida a obrigatoriedade de cobrança de uma tarifa para arcar com os custos dos serviços de coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos, a fim de melhorar a qualidade deles. O aumento de investimento no setor e a eliminação dos lixões são exemplos de ações que diminuíram o impacto do lixo, principalmente em comunidades mais carentes, promovendo redução de custos com o tratamento de doenças que vêm do contato com os resíduos. Além da melhoria da coleta, outros serviços seriam aperfeiçoados, com caminhões mais modernos e uso de containers para acondicionamento de resíduos para posterior tratamento, entre outros. O modelo definido pelo setor prevê uma equidade maior. Quem produz mais lixo paga mais, quem produz menos paga menos. Essa é uma prática já estabelecida em outros países e que tem dado certo. Você não acha isso justo? Um outro ponto importante é que, se feitos corretamente a coleta e o tratamento, os resíduos podem ser reaproveitados e até transformados em energia. Pois é, outra coisa essencial que precisamos pensar para uma cidade e uma vida mais sustentáveis. E por aqui, que tal começarmos a pensar nisso? Em uma vida mais limpa, saudável, verde e sustentável. Que tipo de cidade e mundo você quer deixar para os seus filhos e netos? Para que todos tenhamos acesso a um futuro mais saudável e limpo, o setor de manejo de resíduos sólidos desempenha uma tarefa essencial, coletando e destinando adequadamente milhares de toneladas de resíduos diariamente. Todos nós queremos ter uma melhor qualidade de vida. Ajude a espalhar essa mensagem para quem você conhece. A questão dos resíduos no Brasil é urgente e precisa ser de conhecimento de todos. Com informação, conseguiremos construir um futuro melhor. Bom, acredito, então, que boa parte do que nós teríamos para falar está consolidado nesse filme. Para a gente começar a entender um pouquinho melhor a questão do resíduo, o que é, né, a natureza do resíduo enquanto serviço de manejo de resíduos, enquanto infraestrutura de utilidade econômica domiciliar. Então, é isso que a gente vai explorar nesse primeiro painel, começando com uma base conceitual, que a gente percebe muitas vezes que as pessoas avançam na discussão e falta uma base conceitual que prejudica, que dificulta o entendimento sistêmico da gestão de resíduos. A primeira questão é o seguinte: por que isso é competência do município? Simples. Porque é matéria de ordem pública. E aqui na Bahia, né, até, inclusive aqui em Salvador, você tem a Secretaria de Ordem Pública, e o resíduo está inserido na Secretaria de Ordem Pública. Justamente por isso. E ele é o quê? A ordem pública tem ele tem três aspectos: a salubridade pública, a tranquilidade pública e a segurança pública. E isso é matéria de ordem pública no campo da salubridade pública, saúde pública. O ambiente salubre é uma grande pirâmide de Maslow, né, coletiva. Primeiro você tem que ter as condições básicas, garantia de saúde, as condições básicas para que a sociedade possa produzir, possa se desenvolver.
Então, essa é a primeira questão. Então, o serviço essencial, o serviço de saneamento. As primeiras tentativas de se institucionalizar em âmbito federal para o conjunto das cidades, uma estrutura, uma organização desses serviços, vem lá de 1954. O Luiz Gonzaga sempre lembra, no governo Café Filho, do antigo Código de Saúde. Desde 54 é proibido jogar lixo a céu aberto no Brasil. Nós vamos caminhando para 100 anos, corremos esse risco de, há 100 anos, há um século, termos algo proibido sendo praticado clandestinamente pelas estruturas públicas, pelas instâncias públicas responsáveis. Então, essa é a grande reflexão que a gente precisa fazer nesse momento, também. Aí os senhores vão falar, bom, se isso é um serviço público, de competência pública, o que o setor privado está fazendo aqui? Então, é isso mesmo. O setor privado está ali, ó, com a chegada da Urban Age, que é a chamada idade urbana, né? Depois da guerra, concentração, desenvolvimento industrial, concentração de populações nas cidades, caminhando de 85% a 90% da população está concentrada nas cidades. 95% dos recursos naturais são consumidos pelas cidades no mundo. Os senhores já vejam por aí a quantidade de resíduos. Aí tem o Throwaway Society, né? O Throwaway Society, que é uma sociedade de consumo de materiais de curto prazo, de curta duração. E aí vem uma explosão, nós vamos verificar isso mais à frente, vem uma explosão de resíduos, uma explosão de poluição nas cidades, que precisou ser enfrentada muito claramente com a legislação ambiental. Nós vamos explicar depois melhor no próximo infográfico. Nós tivemos que desenvolver. E a prefeitura foi buscar apoio do setor privado para dar conta da tarefa. As exigências ambientais, ela não estava preparada para isso. Por quê? Porque até então o resíduo era muito simples. Nós vamos explorar melhor isso. E aí, então, a regulação, olha que interessante, né? Os senhores veem, a gente vai começar a ter uma organização disso, os primeiros órgãos ambientais na década de 70. São Paulo começa a organizar isso, mais ou menos a partir da década de 90. E a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Geral de Saneamento, com mais de 20 anos sendo discutida no Congresso. Então, nós temos um delay enorme na questão da organização disso. E quando já fez, né, foi criado, então, os dois primeiros marcos. Bom, nós tínhamos um marco, 2010. E por que precisou fazer um novo marco? É simples, a lei é fator de eficiência. Se ela não está gerando eficiência, ela tem que ser modificada. E aí foi se verificar quais eram os gargalos, quais eram as razões que esses marcos não estavam gerando os resultados necessários. Bom, e ao verificar, a primeira questão era essa, a sustentabilidade econômica. Um modelo, né? Um modelo centrado no orçamento municipal, que não resolvia a questão. Ainda o pensamento na área de resíduos, centrado como estritamente no espaço do município. Eu vou dar um exemplo muito claro para os senhores. Os senhores vão pensar numa solução de metrô, por exemplo. Se o senhor não tiver assegurado 1 milhão de passageiros para operar de viagens nesse sistema, ele não para em pé. Da mesma forma, para você ter uma destinação ambientalmente adequada, você precisa em torno de 100 mil, 200 mil pessoas para dar sustentabilidade a uma solução. Bom, se 90% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes, como é que você faz isso? E aí ele quer resolver o problema sozinho, mas ele tem que entender que não dá para resolver sozinho. E aí o Estado é importante, a gente ouviu a fala do Estado aqui, é importante, o Estado tem que coordenar, as prefeituras têm que se juntar, tem que reconhecer essa incapacidade em termos de densidade. Nos Estados Unidos, eles têm a figura do condado, quando algo não se resolve
no âmbito do município, o condado assume a obrigação e ele faz justamente isso, uma regionalização, um concurso, uma concertação de municípios para dar viabilidade econômica para uma necessidade coletiva. E é isso que precisa ser feito. E por muito tempo se ignorou isso. O prefeito vem, não entende, o pessoal pior, vou resolver, como é que eu resolvo? Né? E agora não tem mais o jogar fora, só tem dentro, porque a legislação ambiental não permite mais. Certo? Então, e outra questão, e agora? O poder público vai prestar o serviço, muito bom, tem dinheiro para investimento? Os recursos orçamentários estão escassos. Está buscando dinheiro aonde? Acabamos de ouvir agora 300 milhões para o saneamento na área federal, nenhum para resíduo. Vai buscar recurso aonde? Onde tem. E onde tem? No setor privado. E o setor privado quer participar, quer ajudar, faz parte disso. Essa questão, esse bias, né? Esse bias entre Estado e setor privado, é um falso dilema, né? É um falso bias. Somos todos uma sociedade só. O Estado é um grande condomínio e todos participam. E a outra questão, à medida em que você delega esse serviço, você tem que ter uma agência reguladora. Para quê? Para que você possa ter eficiência e com modicidade tarifária. Aquilo que caiba realmente a contribuição, o pagamento pelos serviços, esteja dentro das possibilidades locais ou dentro das possibilidades do usuário, do cidadão usuário. Se os senhores olharem infográfico, vamos começar aqui. Lembra que eu falei inicialmente? A preocupação inicial, saúde pública. Era isso que se preocupa. A preocupação da prefeitura era essa. A dona de casa tira o lixo de dentro de casa, põe para fora. A prefeitura vai, tira para fora da cidade, numa periferia qualquer. Era isso que se fazia. Só que no pós-guerra tivemos o adensamento urbano e nós temos a era dos descartáveis. Interessante, né? Quando, por ocasião da guerra, as mulheres foram para o mercado de trabalho ocupar o espaço deixado pelos homens que foram mobilizados para o esforço de guerra. Entraram, tomaram conta e não voltaram mais, ocuparam o espaço. Então, aquela dinâmica antiga, familiar, das nossas mães, das nossas avós, acabaram. Hoje a mulher faz dupla jornada, tripla jornada, tem obrigações profissionais, obrigações junto. A dinâmica familiar mudou. E isso exigiu da indústria. A indústria respondeu a isso. Ela com o quê? Com produtos pré-processados, embalagens individualizadas, mais rápido para o dia a dia das famílias. Conclusão. Nós tivemos aqui uma explosão na quantidade e na complexidade do resíduo. Vamos à frente. E além disso, né, chaminés nas cidades. Eu me lembro em São Paulo, garoto, só se falava em poluição. A poluição em São Paulo correspondia a um maço de cigarro por dia. Éramos todos fumantes, inclusive as crianças. E quando surgiu, né, nos Estados Unidos surgiu o EPA, só explosão no mundo isso, né? Surgiu a CETESB em São Paulo, e aí começaram os órgãos ambientais pelos estados. E a OCDE, preocupada com isso, começou a falar, espera aí, essa poluição é o quê? O resíduo é o quê? Ele é uma externalidade da relação produção-consumo. Quem é responsável por essa externalidade, que gera poluição, que afeta o meio ambiente, tem que pagar pela mitigação disso. Simples o raciocínio. Então, mitigar a poluição. E no âmbito do resíduo, o mecanismo é a cobrança do usuário para mitigar o resíduo que ele gerou. Seja ele a indústria, seja ele o comércio, seja ele o distribuidor, seja ele o usuário final, o consumidor final. Então, essa é a primeira constatação, né? E vem essa preocupação da OCDE, que cria o chamado princípio do poluidor-pagador. É isso. E aí começam a cobrar. Hoje, a cobrança pelo serviço é uma prática consolidada no mundo. Até na África se cobra pelos serviços. Certo? Por esse serviço. E aí, qual foi a preocupação, então, agora? Bom, até aqui era só o quê? O orçamento municipal, o resíduo era pouco complexo, dava conta. Quando explodiu, essa conta ficou alta. Foi onde o setor
público foi pedir o concurso do setor privado. E aí começa a se cobrar pelo serviço. Para quê? A preocupação inicial, que era só saúde pública, foi acrescida da preocupação com o meio ambiente. Perfeito? Até aqui, claro, né? E depois? Mas não basta só o meio ambiente é agora. E o depois? E o que vai ficar para as próximas gerações? Como se falou aqui, extrair, produzir, né, e descartar. O famoso EPD, né? Extrai, produz e descarta. É o ciclo. E a Terra é um sistema fechado, isso tem que voltar para algum lugar, vai voltar para o ambiente. Quando você tem um sistema primitivo de convivência, os resíduos eles se distribuem pelo ambiente, tudo bem, mas quando você tem populações concentradas zerando, você vai ter que ter volume, condições de tratar todo esse volume. E pensar também no reaproveitamento desses materiais para incluir na cadeia produtiva, para diminuir a pressão por mais recursos naturais, por mais extração de recursos naturais. É o que se chama de economia circular ou desenvolvimento sustentável. E aí se cobra pelo serviço. Por que quando se cobra? Que modifica a relação das pessoas com o resíduo. Isso aqui nós vamos explicar, o Leonardo vai poder trazer alguma coisa, o Rossim também, o professor Valdec. Até aqui, gente, tudo bem? Só para a gente entender um pouquinho. Até então, o resíduo era pouco. Eu sempre conto aí uma história de família, né? Eu sou nascido num bairro da capital, família de 7 pessoas. Os nossos vasilhames eram todos retornáveis. Nós só comprávamos, todo o abastecimento de casa era comprado em sacos de papel craft. Esses sacos eram usados para diversas, papel que sobrava, para forrar passarinho, para forrar as gaiolinhas, para limpar o chão. Tinha uma série para fazer massinha para filho. Era interessante a vida nesse momento, era bem mais simples. Antes da chegada da era dos descartáveis. 7 pessoas numa família não gerava meia lata de lixo. O orgânico ia para a criação, ia para o passarinho, para o cachorro, para a galinha, que todo mundo tinha em casa. Era outra vida. Essa vida não tem mais. Acabou. Tem gente que quer voltar. Como é que volta? Como é que retorna? Né? E essa foi uma questão. Então, aí, o que ficou? Olha, serviço de limpeza pública, que é o serviço da rua, caiu folha, quem sujou? Não sei, não dá para individualizar quem sujou. Passou lá o Runolf, né, do caminhão, deixou aquela areia na rua, que suja tudo, quando a gente passa assim, vê aquela poeirada toda. Quem sujou? Não dá para individualizar. E como é que você faz? Então, esse aqui tem que ser pago com orçamento, ele é rateado via orçamento. Ali não. Aquilo que está na minha casa, que eu gerei, opção de consumo minha, espera aí eu sei quanto foi gerado, quem gerou, de onde saiu, de onde vai, o que vai ser feito com aquilo e quanto custa. E aí dá para individualizar e cobrar. É isso que o mundo adotou. Aí a gente faz até uma analogia também, uma alegoria, né, com quando se criou a iluminação pública. Quando se veio energia elétrica para o Brasil, ela não veio para a casa das pessoas, ela veio para iluminar as ruas. Quando ela chegou na casa das pessoas, ela começou a ser cobrada. Se a gente olhar a história do resíduo no mundo, toda vez que se tirava resíduo das casas, eram organizações que cobravam das pessoas para tirar os resíduos da casa. Ou então o cidadão tinha que tirar ele sozinho e levar a algum ponto de descarte. Aí, em determinado momento, as prefeituras assumiram isso, até pela pouca complexidade, e verificou-se que isso estava errado. Por quê? Porque se tirou a preocupação. Resíduo não é problema meu, resíduo é problema de quem gera, não é problema da prefeitura, com todo respeito a quem pensa diferente. E é isso aqui. Ó. O que é uma utility? É uma infraestrutura de utilidade econômica domiciliar. Você paga por tudo que vai para a sua casa, ou que sai da sua casa. Pacote familiar de internet, energia elétrica, gás, água, o tratamento de esgoto. Quando chega na coleta, não, problema da prefeitura, paga com orçamento. Bom isso, para quem? É mais ou menos a prefeitura do nosso grande condomínio. Eu não tenho relógio de água em casa, eu tenho uma jacuzzi, uma piscina em casa, meu vizinho tem um chuveiro. E nós rateamos a conta. Bom, para quem?
Justo para quem? E é isso, esse erro, primeiro, injusto socialmente, errado do ponto de vista ambiental, e nós temos que consertar isso. E eu posso falar bem à vontade com os senhores que eu fui gestor público na área de resíduos. Então, a gente faz até uma correlação nessa parte aqui, quase de mais utility, né? A gente vê, quando se fala em abastecimento, água e esgoto, concessão. Algumas fases disso aqui pode ser concessão ou solução de mercado. Isso aqui também o Rocinho, o Luiz Gonzaga vai abordar mais à frente, né? A gente vê como é que você pode fazer. Você pode fatiar o serviço, a cadeia de resíduos, inclusive. Só para que a gente tenha uma noção. Tá? Era isso que eu queria deixar inicialmente para os senhores, para que a gente entenda os fundamentos do porquê da cobrança, da razão da cobrança. Tá? Eu espero ter deixado essa parte, nós vamos ficar à disposição depois, e vou passar a palavra para o Leonardo, que ele vai fazer um recorte do estado da Bahia. Como está, então, a Bahia em relação ao novo marco, para os senhores saberem onde os senhores estão, para saberem para onde irem. Né? Essa é a questão principal. Leonardo, por favor, Leonardo é o nosso economista do Celur, estou trazendo aqui, Leonardo, por favor, que faz os nossos estudos, inclusive o estudo econométrico dos efeitos da cobrança dos resíduos na diminuição da geração. Leonardo, a palavra é sua, muito obrigado. Eu gostaria de saudar aqui todas as autoridades, né, os representantes das indústrias, das entidades, né, da indústria de resíduos sólidos e todos que nos acompanham aqui nessa tarde. Bom, a gente do Departamento de Economia do Celurb, nós desenvolvemos uma série de estudos que vai desde o âmbito das finanças municipais até mesmo estudos econômicos e de sustentabilidade. E um dos nossos principais estudos, que já está, inclusive, consolidado, né, dentro do setor aí de resíduos sólidos, é o SLU, que foi um índice que a gente desenvolveu, que funciona como se fosse o IDH, né, a sua metodologia de cálculo, onde quanto mais próximo de zero, né, pior a nota desse município, e quanto mais próximo de 1, melhor a nota do município. Mas nota em relação ao quê? Né? Em relação ao que preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, nós conseguimos sintetizar em 4 dimensões, né, aspectos abordados pela Política Nacional, que abrange desde a questão da coleta dos resíduos, a sustentabilidade financeira, a reciclagem, a recuperação dos resíduos e o seu impacto ambiental, né, com relação à destinação final desses resíduos. E a nossa edição mais atual, que é a edição de 2021, eu vou apresentar esses dados, e lembrando que é tudo feito a partir de fontes públicas, o que permite uma auditoria externa desse índice. A principal fonte que alimenta esse índice nosso é o Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos, que faz parte do SNIS. Nós nos encontramos agora na 6ª edição, né, desse estudo. O que a gente gostaria de destacar, né, no decorrer desses anos, desde a nossa primeira edição em 2016, é como aumentou a nossa base de dados, né? No começo, a gente tinha cerca de 1.700 municípios que corretamente declaravam, entregavam esses dados, né, hoje ao MDR, e hoje, já em 2021, cerca de 3.572, né, em relação a 3.700 municípios no total que declaram esses dados. Então, a gente consegue abranger aí cerca de 60% dos municípios brasileiros. E estão bem mais representados aqueles municípios que têm uma população acima de 250 mil habitantes. E quando a gente faz um recorte regional, a região sul é a região que tem uma maior constância e maior representatividade, seguida da região sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Então, como eu salientei, esse índice ele é uma nota, né, que vai de 0 a 1. A gente traz aqui a nota média ao longo das nossas edições, tanto pelo recorte do tamanho populacional, quanto do recorte regional, né? Mais uma vez, aqueles municípios que têm uma população maior, né, aqui a gente destaca acima de 250 mil habitantes, eles têm as melhores notas médias, né, ao decorrer das edições. E a região sul também é uma região que melhor assim está representada dentro dessas notas médias. É só um pequeno destaque, a gente teve aí a atualização do Marco Legal do Saneamento, com isso também uma atualização na fatorial, né, da fórmula de cálculo,
que trouxe aí um rebaixamento nas notas a partir de 2020, porque agora a sustentabilidade econômica, né, financeira dos serviços não pode mais estar dentro do orçamento municipal e tem que ser, sim, custeado na sua integralidade. Quando a gente para observar, né, essas dimensões que compõem o nosso índice e como que ela, né, está representada, a gente vê que tem uma relação praticamente direta, né, entre os municípios que possuem uma cobrança específica e os índices de destinação adequada dos seus resíduos e de reciclagem, né? Então, é como se fosse o que o São Mateus falou, são as etapas, né? A primeira etapa ali que a gente tem da cobertura da coleta é o afastamento, né? Do ponto de vista assim que a gente pode observar da prefeitura, apesar de resíduos sólidos, o saneamento em geral não dar votos, ele pode tirar votos, né? A partir do momento que o lixo fica ali na porta, na calçada, e não é retirado, isso acaba gerando um grande incômodo para a sociedade, né? Então, nesse sentido, a cobertura da coleta é um dos pontos mais favoráveis, levando em consideração que as informações estão falando a respeito da coleta porta a porta de regiões urbanas, né? Então, as regiões rurais ainda têm uma certa dificuldade, mas a gente tem um índice assim meio que ok, né? Mas ainda temos 20 milhões aí, conforme o filme, que não tem a coleta. Por fim, nós temos a questão da destinação correta, né? Ou seja, aterros sanitários, e a gente pode perceber que, conforme maior esse percentual, né, dos municípios que instituíram uma cobrança específica, seja via tarifa ou taxa, melhor se dá esse índice de destinação adequada e, posteriormente, os seus índices de reciclagem. Chamando a atenção para o estado da Bahia, nós temos em torno de 204 de 417 municípios representados nessa base de dados, e nós vemos que ele destoa assim, né, do cenário nacional em relação às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, na questão da arrecadação específica, inclusive a região Norte, mas está dentro daquela faixa que está incluído os estados do Nordeste, né? Se eu não me engano, apenas 9 municípios aqui do estado da Bahia praticam a cobrança pelos serviços, né? E ainda de forma parcial. Isso reflete no baixíssimo índice de destinação adequada, né? A sua quase maioria dos resíduos sendo destinadas para aterros controlados ou lixões, e um índice ínfimo aí de reciclagem. Quando a gente para olhar assim, essa nota média de todos os estados, de uma maneira geral, a gente ainda se encontra numa situação baixa, né, no cenário nacional. Os estados do Sul, né, lideram, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Depois você tem alguns estados do Centro-Oeste. E os últimos, né, nessa pontuação geral média, né, ao longo das edições, são os estados do Nordeste e do Norte. Bom, fazendo assim um estudo mais específico, né, no âmbito da cobrança, a gente percebe que, de acordo com o SNIS, a gente tem dos 5.570 municípios brasileiros, 1.663 que já instituíram algum mecanismo de cobrança, né, seja tarifa ou taxa. E na Bahia, dos 417, apenas 9 municípios instituíram algum tipo de cobrança, né? É realmente um número ainda muito baixo em relação ao que a gente espera para poder estar atingindo as metas, né, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E mesmo esses municípios que realizam a cobrança, né, de uma maneira geral, o que se arrecada em relação à despesa contratada faz frente a 25% em média dos seus gastos, né? Então, não é só a questão de instituir um mecanismo de arrecadação, mas também conseguir fazer com que esse mecanismo recupere integralmente os custos da atividade. Também, quando a gente para observar o tipo de arrecadação, né, o tipo de mecanismo, desses 9 municípios, a gente tem apenas... quando a gente olha, né, a cobrança foi feita apenas da forma de taxa, né? E, segundo a LOA, né, a gente fixa a despesa e estima a receita, né? Então, o próprio SNIS traz essa informação com relação àquilo que foi orçado, aquilo que foi arrecadado e aquilo que foi contratado na forma de despesa. E, parando para observar, a conta já começa lá atrás a não fechar, né? A gente teve cerca de 170 milhões que foram orçados por esses 9 municípios para fazer frente às despesas,
157 milhões foi o que foi efetivamente arrecadado, mas a despesa contratada desses novos municípios ficou na casa de 533 milhões, né? Ou seja, ficou uma insuficiência de recursos aí de cerca de 376 milhões. Então, é necessário também fazer esse ajuste, né? Qual que é o mecanismo que vai adotar? Taxa ou tarifa, né? E, a partir desse momento, garantir que já no planejamento as coisas comecem certas. Também tem uma questão importante para falar no âmbito das finanças municipais, que é a dependência alta que a gente tem nos municípios aqui da Bahia de transferências intergovernamentais, né? Então, quando a gente olha o percentual da receita corrente líquida dos municípios, Salvador, praticamente no ano de 2020, 46% da sua receita veio de transferências, né? Seja do governo federal ou do governo estadual, né? A média ponderada dos municípios acima de 100 mil habitantes fica em torno de 70% no ano de 2020, e 93% das receitas vem de transferências intergovernamentais dos municípios abaixo de 50 mil habitantes, né? Então, essa média ponderada no Estado dá que mais de 90% das receitas dos municípios vem de fontes externas, né? Não é gerado dentro do município, o que caracteriza ainda mais a importância de ter uma cobrança específica para essa atividade. E com relação a esse estágio, né, que se encontra a cobrança nacionalmente e estadualmente, a gente fez um mapa que é possível observar, né, que é uma espécie de espelho, né? Aonde você tem aqui no mapa à esquerda, segundo as suas cores, a arrecadação específica, no lado direito você tem os pontos em branco, que é o quê? Uma destinação adequada, né? E aonde você não tem a cobrança, você tem uma destinação inadequada. Ou seja, tem o controlado e o lixão. E olhando o estado da Bahia, é possível observar, né, os 9 municípios que compõem, né, que têm esse tipo de arrecadação, e são os únicos 9 municípios que fazem a destinação ambientalmente adequada desses resíduos. Então, de uma maneira geral, esses são os principais resultados, assim, né, em grandes linhas, em grandes pinceladas que a gente trouxe desse principal índice que nós desenvolvemos anualmente, e ele está disponível no nosso site para download, dentro também de outros estudos que a gente realiza. Eu gostaria de passar agora, então, a palavra ao Rocim, né, que ele vai continuar a nossa apresentação, trazendo alguns cases e também fundamentos de como estabelecer uma boa cobrança. Obrigado. A gente falar um pouco sobre a cobrança em si, né, como é que ela funciona, como é que ela é estruturada. Então, acho que a ideia é trazer essa leitura aqui e também trazer alguns cases para mostrar como fazer, o que dá certo, o que também não dá certo. Também é importante ver isso nessas duas óticas. Bom, primeiro ponto, qualquer atividade é importante ter princípios, né? Você vai construir uma casa, é importante você ter uma boa fundação. Não adianta ficar discutindo a janela, o telhado, se a fundação não está bem feita. Então, a cobrança, da mesma forma, a gente precisa ter princípios aqui que vão nortear uma boa estruturação. Vou trazer aqui de forma resumida a todos. Nos documentos que foram encaminhados, que estão aqui dentro do evento, que são aqueles documentos verdes, que tem que é até um quadradinho, que ele tem lá boa parte do material que está aqui, então também para consulta, os senhores depois podem entrar e observar. Bom, primeiro, o princípio poluidor-pagador, o senhor Matheus comentou de forma bem profunda, quer dizer, quem polui tem que pagar pela mitigação daquele impacto, seja ele indústria, seja comércio, seja quem for. Esse é um princípio inicial. Segundo princípio, oferta eficiente de serviços. Na hora de escolher a rota tecnológica que você for optar para a sua cidade e tal, você tem que entender, obviamente, tem que ser um sistema dentro da capacidade econômica da tua cidade também. Existem diversas rotas tecnológicas, então, o primeiro ponto, você tem que encontrar algo que faça sentido economicamente, que é uma oferta eficiente, né, de custo-benefício. Então, sempre vendo o benefício que vai gerar e o custo. O terceiro ponto, talvez é o mais importante de todos, que é a recuperação dos custos, ou seja, né, que foi aqui apresentado pelo Léo, a gente vê que aqui no estado da Bahia, por volta de 30%, que você tem algum tipo de recuperação, né, porque o resto fica no orçamento municipal. Né, então, quer dizer, aquele custeio não recupera tudo. O importante é a recuperação integral desses custos. Né? Isso não é só a questão do OPEX, operação, nós estamos falando também do CAPEX, que é importante. Né? Não estou falando que o sistema que tem que investir. Você tem que amortizar investimentos. Você também tem o custo da cobrança. A cobrança ela tem um custo em si, por volta de 3% a 5% do valor total, é só para você operacionalizar a cobrança.
Enfim, isso tem que estar tudo aqui dentro. O quarto ponto é a sustentabilidade financeira, no sentido de que a recuperação integral tem que continuar no tempo. Não adianta também fazer por um ano e o ano que vem tem inflação, né? Você tem as convenções de trabalho que você tem, isso vem outras exigências que você vai ter que incorporar. Então, todo esse processo tem que ser pensado no longo prazo, né? Então, aí vem a questão da sustentabilidade financeira. Viabilidade técnica e administrativa. Para você cobrar, custa também cobrar o formato de cobrança, o tipo de modelo que você vai cobrar. Vai ser por peso? Vai ser por volume? Vai ser uma estimativa, uma proxy? Tudo isso vai ter um custo administrativo para você. Você tem que buscar também ver o que faça mais sentido, né? Transparência é um ponto extremamente importante. Você recebe um serviço em casa, a questão não é o problema de você pagar uma conta. O problema é você pagar uma conta, você não sabe para onde foi aquele dinheiro, se foi utilizado, foi feito. Transparência aqui é muito importante. Então, na forma como você apresenta, né, o boleto que você vai pagar, está lá discriminado. Quanto foi gastou com a coleta, quanto foi para tratamento, quanto foi para a destinação final. Enfim, dá essa satisfação para o usuário que vai estar usando aquele sistema. Proporcionalidade. O sistema como energia elétrica, água, e aqui é uma outra, vamos dizer, infraestrutura de utilidade econômica domiciliar, ela tem que ser proporcional ao serviço. Quem usa mais, paga mais. Quem usa menos, paga menos. Até porque, como o senhor Matheus comentou aqui, a gente tem um sistema hoje injusto quando ele vai no orçamento municipal, porque aquele que gera menos, ele subsidia aquele que gera mais. Justamente porque não consegue utilizar a proporcionalidade. O sistema precisa ter proporcionalidade. Equidade horizontal. Esse é o princípio de que um serviço prestado numa parte da cidade, com a qualidade X, Y, Z que for, ela tem que ser cobrada com o mesmo valor numa outra parte da cidade, se o serviço for igual. No entanto, no Brasil, a gente tem uma grande desigualdade social. Então, existe aí um outro princípio muito importante para ser aplicado no Brasil, que é a equidade vertical ou equidade social, que é a conhecida tarifa social. Ou seja, parte da população identificada de baixa renda, ela vai ser subsidiada no sistema. Isso é muito importante para que todos participem, né? Eu acho que o cálculo bem feito passa justamente por fazer como é que você vai fazer essa distribuição de forma correta, para todo mundo, todos participarem. Aí você tem o princípio de evitar incentivo ao despejo ilegal, obviamente, de novo, também tem muito a ver com a rota tecnológica. Você pressionar os setores, você pode ter incentivos a jogar esse material em locais inadequados. A questão da reciclagem é importante também que a cobrança ela já inicialize o pensamento de como você conseguir incentivar, né, uma separação adequada do resíduo, como é que você põe isso dentro, quais são os incentivos que o usuário também vai ter dentro da cobrança para ele poder cada vez reciclar mais, já que isso é um interesse de todos aqui, a gente avançar nessa agenda da economia circular. E, por fim, a questão da proteção do desenvolvimento econômico local, também, de novo, voltado aí ao formato de tecnologia, ou a rota tecnológica, como é que você organizar isso para também você não ter problema com o teu comércio, né? Porque o comércio vai ter que absorver, obviamente, também esse custo. E você, obviamente, não ter problema com a estrutura econômica da cidade. Então, isso aqui é uma lista, vamos dizer, quase um checklist, uma linha aí, mas é importante, isso aqui é a base para você montar. Se você respeitou esse princípio, provavelmente você vai incorrer com problemas lá na frente. Existem, em termos de cobrança, simplificando, você tem dois modelos, vou dizer que tem um terceiro, que é uma combinação, mas basicamente você tem duas formas de você cobrar. Uma, você vai aferir, ou você vai estimar o quanto o usuário gera de resíduo. Por que você vai fazer isso? Porque outra forma seria eu ir lá pesar, ir lá na casa da pessoa e pesar, ver o volume, quer dizer, será que eu consigo fazer isso? Bom, então isso é uma forma que a gente chama de por um modelo de cobrança fixa, que você vai estimar o quanto o usuário vai precisar do serviço. Eu vou explicar também como é que funciona. E você também tem um outro sistema que é por utilização. Aí é o contrário, o usuário vai falar, olha, eu gero tanto, então eu preciso de um container desse tamanho, eu vou comprar um saco de lixo desse tamanho. Então ele sabe quanto ele vai gerar e ele vai exigir aquilo lá. Então você tem basicamente esses dois formatos. E você tem um terceiro que é uma combinação, que é o que é mundialmente praticado, que você faz uma estimativa para o usuário residencial e para o comercial, o que a gente chama de grande gerador e tudo mais, você vai lá e ele contratar o seu container dependendo da demanda dele. Até porque você não consegue estimar por ele. Não tem ideia quanto ele vai. Dentro de uma casa, você mais ou menos tem uma ideia do usuário, porque
é aquela leitura de mais ou menos 1 quilo por habitante, né, de que gera de resíduo, né? Então, esse é um outro ponto. Opa. Quais são os pontos favoráveis e desfavoráveis? Cobrança fixa, proxy, ele tem a possibilidade de fazer a tarifa social, que é o que a gente precisa no Brasil por conta das nossas desigualdades. Então, ali você pode especificar e falar aquele bairro ou aquele usuário, ele vai ter um valor a ser pago muito menor, ou enfim, isenções, ou qual seja a possibilidade lá. Porque você consegue trabalhar com os bairros. Por utilização, você já não consegue, né? Para dar um exemplo do que é um modelo de utilização, que são os países mais desenvolvidos utilizam, por exemplo, no Japão você tem por saco de lixo. Quanto maior o saco de lixo quando ele vai comprar, ele paga ali a tarifa. Então, obviamente, quanto menor o saco, ele paga menos. Agora, imagina você tem o preço do saco de lixo vai ser igual para qualquer um que for na loja. Agora, imagina você tem que diferenciar. Não, baixa renda vai pagar menos, o outro vai... não é possível fazer esse tipo de sistema. Por isso que, numa questão de desigualdade, é preferível você usar um modelo fixo, que é o que se utiliza, né? Então, acho que, em linhas gerais, esse é o ponto favorável à questão do fixo. É isso, por utilização. Ele é mais caro também para você gerenciar, né? Porque é mais sofisticado. E o combinado talvez seja, acho que, o melhor dos mundos, que você pode, para o comércio, trabalhar com um formato e para o residencial em outro formato. Em linhas gerais, quando você vai pensar como é que a gente, então, implementa uma cobrança fixa, basicamente, que nós vamos fazer um rateio. Então, você vai pegar todos os custos do sistema, investimento, né? Você vai ter que amortizar, o investimento, o custo da cobrança, todos os demais custos de operação. Você vai pegar isso aí e falar assim, como é que eu vou dividir isso na cidade inteira? Então, você vai ter usuários que são residenciais, apartamentos, outros tipos de estabelecimentos, você vai ter que fazer essa divisão. A primeira coisa que você vai fazer é o que a gente chama dessa proxy, ou essa estimativa de geração. E tem vários modelos que podem ser utilizados. Basicamente, o que a proxy faz, ela está estimando quantos usuários estão naquele imóvel. Basicamente, é isso que você vai... Por exemplo, uma casa de tantos metros quadrados, provavelmente vai ter 2 moradores, 4 moradores, assim por diante. Água, por exemplo, a gente sabe que você consome 120 litros por dia, então, se consumir 240, vai ter 2. Então, você vai tentar estimar quantas pessoas que estão lá. Porque quem gera resíduo, obviamente, não é a água nem o metro quadrado, são as pessoas, né? Então, esse é o primeiro bloco que você tem que entender, né? Fazer essa divisão. E, juntamente com esse bloco, quando a gente fala da fórmula paramétrica, é unir o proxy com o que a gente chama de fatores de ponderação. Aqui entra a questão da tarifa social. Se vocês observarem o último item lá, zoneamento urbano. Então, ali você colocaria um coeficiente, né, para aquele morador de baixa renda, ele vai ter um valor diferenciado lá, vai pagar menos ou vai ser isento. E aí você vai ter outros fatores, como, por exemplo, frequência. Obviamente, quanto mais você utiliza o serviço, mais ele deve custar, obviamente. O uso do imóvel também. De repente, você pode fazer segregações, se ele tem uma finalidade mais para o lado comercial. Pode ser também até outros tipos de fatores que podem ser conectados aqui. Mas, em linhas gerais, esses são os principais que fazem essa diferenciação. Então, basicamente, você vai ter que criar um sistema e calibrar ele. Cada cidade vai ter sua realidade, não existe uma receita única, né? Então, isso é uma coisa que é muito específico para cada localidade. Dos trabalhos aqui feitos aqui foi um trabalho no mundo, né, que analisou 5 continentes. Uma das coisas que observou, bom, primeiro, que a cobrança ela é uma prática comum, inclusive no continente africano, aí em particular na África do Sul, ele está um nível de desenvolvimento, por exemplo, a cobrança muito maior do que aqui em boa parte das cidades brasileiras, né? E como é que se dá, né, essa cobrança em volta do mundo? Você vai ter diferentes estágios, inclusive, de evolução. A América do Norte ela já está num grau de consolidação já há muito tempo, né? Uma cobrança fixa e algumas partes por utilização, como eu apresentei. A Europa, sem dúvida, está num estágio bastante avançado, com os modelos por utilização, seja por containers e outros formatos, muito parecido com a Oceania, que segue muito o modelo europeu. A Ásia, você tem aí discrepâncias, né? Você vai ter o Japão num nível avançado, você vai ter outros locais num nível ainda talvez até parecido com a América Central e a África. A África do Sul, como eu comentei, já está num avanço. O resto do continente também tem ainda seus desafios.
E a América Central e América do Sul, eu acho que a gente está agora num primeiro momento, né, justamente com o marco e tudo mais, a gente está evoluindo nesse período de implementação desses modelos. Então esse é mais ou menos o cenário global. É importante destacar aqui no outro slide que você tem das 10 maiores economias, 7 delas já tem um sistema já é consolidado a cobrança, é uma coisa já natural. E você observa também a evolução de quem iniciou o processo de cobrança nesse gráfico aqui, a partir da OCDE na década de 70, aqui colocando dentro das cidades pesquisadas e países. Você observa, por exemplo, Estados Unidos, Suécia, Japão, Curitiba. Curitiba a gente tem grande referência, né, dos avanços do ponto de vista de gestão de resíduos. Mas por que isso? Porque quando você inicia um processo, estrutura a tua cobrança, obviamente você está fazendo o quê? Você está amortizando investimento. Né? Você precisa, não é só o custeio, mantendo o sistema funcionar. Você está investindo. Então, quem investe mais, ou tem mais tempo de investimento, obviamente vai estar no outro estágio evolutivo, é natural. Por isso que quanto antes começar, melhor. Né? Então, aqui mostra aqui mais ou menos como os países vêm se deslocando aí no formato de cobrança. Inclusive, a China já tem seus formatos aí já implementados. Nesse panorama aqui, também a gente faz uma análise desses tipos de modelo, só para reforçar que o modelo predominante em países que você tem alto nível de desigualdade é o de cobrança fixa, como está aqui nesse diagrama aqui para a esquerda, né, que é o que a gente chama aí de coeficiente de Gini, que é o índice de desigualdade. Quanto menos desigualdade, você vai mais para um sistema por utilização. Essa é mais ou menos a divisão que você encontra aqui no mundo. E é importante respeitar essas diferenças. Eu vou explicar o porquê. Aqui dando aqui alguns exemplos. Aqui o de Taiwan, interessante que eles começaram com o modelo de cobrança fixa, é a proxy, né, que eu comentei. E eles começaram aqui com cobrança, uma proxy por água. Mas olha que interessante. Chegou um momento que as pessoas começaram a reduzir o consumo de água para reduzir a conta. Mas a geração de resíduo não abaixou, se manteve igual. Eles perceberam, pô, isso aqui não está criando nenhum estímulo. Então, eles mudaram para um outro modelo. Então, tomar um pouco cuidado também, essas relações e as proxies que você for utilizar e tudo mais, porque nem sempre os resultados são aquilo que a gente espera. Então, isso aqui é importante ver esses efeitos. Esse é um case interessante, que é o de Bangkok, que é um local, talvez com maior desigualdade, uma das cidades aqui, com maior desigualdade no mundo. Assim, a níveis superiores, inclusive, a algumas cidades aqui no Brasil. E o que eles fizeram lá? Eles cometeram um erro. Eles não criaram uma estrutura de tarifa social e montaram um sistema por utilização. Então, eles colocaram tipo, uma tabela aqui, como se fosse um imposto de renda, né? Então, você tem aqui pelos volumes de geração de resíduo, para cada faixa você vai pagar um valor. O que aconteceu? Eles estão há 20 anos tentando mudar essa tabela, não consegue, porque entra num aspecto político, porque toda vez que vai aumentar essa tabela, ele interfere com o usuário de baixa renda. Por isso a importância de você separar, vou ter que tratar isso de forma separada. Não dá para adotar modelos esses são modelos muito parecidos que você vai ver na Europa e outros países mais desenvolvidos, mas se levar para a nossa realidade, vai acontecer o que aconteceu com Bangkok. Aí o que acontece? Você volta a depender do orçamento municipal. Isso aqui já não serve para nada. E aqui um modelo que a gente vê com bastante sucesso no Brasil, e aí os modelos do estado de Santa Catarina, que já tem alguns deles há mais de 20 anos implementados. São concessões, funciona como energia elétrica, como água. A empresa presta o serviço, você paga na sua residência, você tem uma relação direta com o prestador de serviços, e funciona muito bem. Boa aceitação da população, e é um sistema que a gente vê que a evolução vai partir nesse formato e nesse caminho para o Brasil. Tem a tarifa social, então eles têm isenções e tratativas diferentes para o pessoal de baixa renda, então ele mantém um equilíbrio nesse processo. Tá? Aqui, não vou entrar em muitos detalhes, aqui só algumas tabelas mostrando que todas elas, os formatos, ele entra numa fórmula paramétrica que vai ter a sua proxy, vai ter os fatores de ponderação e cada um, obviamente, faz o seu ajuste da forma que achar adequado. Os níveis de inadimplência que estão lá na outra ponta, elas começam mais elevadas, mas rapidamente isso vai sendo incorporado no dia a dia, e então ele funciona como se fosse um serviço elétrico, energia elétrica, água e tudo mais. E funciona muito bem. Inclusive, você conversa com o pessoal de Santa Catarina e fala, pô, lá em São Paulo a gente não paga pela gestão de resíduos. Eles olham assim com uma cara estranha, mas como assim você não paga?
Pô, você não paga a luz? Pago. Mas você vê que você entra é uma coisa que a gente já teria que já ir se incorporando isso, para entender que isso é tua responsabilidade, é sua casa, não é da cidade. Veja bem, não é limpeza das vias públicas, é da sua casa, né? Então, gostaria de terminar aqui com essas tabelas que estão no próprio documento e eu gostaria, então, de passar a palavra para o professor Waldeck Nelas para a gente fazer uma retrospectiva dos pontos aqui apresentados, os fechamentos e algumas observações. Então, muito obrigado a todos. Minha saudação às autoridades presentes, aos participantes em geral. Quero destacar os secretários municipais, que vi registrada a presença de muitos, e também dos representantes dos diversos consórcios intermunicipais. Como disse o Alcino, eu vou fazer um apanhado geral de tudo que foi dito e comentar de forma mais integrada com o que é a Bahia. Com justa razão, todas as prefeituras estão sempre se queixando da falta de recursos, mas muitas vezes praticam subsídios que até mesmo desconhecem, sequer sabem da sua existência. É o caso do serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, no popular, o manejo do lixo. Pasmem-se, esses dados que foram apresentados aqui, de 2019, eles mostram que somente 9 dos 417 municípios baianos cobram pelo serviço de limpeza. Isso representa apenas 2,1% dos municípios baianos. E pensar que a Bahia tem 133 municípios turísticos. Ou seja, nem os nossos municípios turísticos cuidam do lixo. É por essas e outras que apenas 5 desses 133 municípios estão na categoria A do mapa do turismo brasileiro. Mesmo assim, como se viu, desses 9 municípios que cobram pelo serviço, a Receita cobre apenas 25%. Ou seja, de cada R$4 aplicados, apenas um é cobrado, apenas um é retornado. Em 408 dos 417 municípios, a fonte é 100% recurso próprio. Recurso arrecadado, geralmente do IPTU, até porque o ISS termina sendo pouco representativo em municípios menores. Falta, assim, sustentabilidade econômica à questão da gestão do lixo em nosso estado. E o equilíbrio, e isso significa dizer que é preciso haver um equilíbrio entre a receita e a despesa. Isso passou a ser um preceito, uma norma imperativa do novo marco legal do saneamento básico. Aliás, foi dado um prazo de 1 ano para que as prefeituras ajustassem a sua conta lixo, sob pena de ficarem sujeitos, os prefeitos, à punição. E esse prazo já se esgotou em julho desse ano. O que ocorre é que a lei, o novo marco legal, ele considerou a não cobrança pelo lixo o equivalente a uma renúncia de receita. Ou seja, o prefeito que não cobra está abrindo mão de receita. Daí ele vai para a lei de ele tem que se explicar em termos da lei de responsabilidade fiscal e, em seguida, em termos de improbidade. Certamente, claro, os tribunais de contas não começaram ainda a se mexer nessa direção, mas o preceito legal vai ser aplicado mais cedo ou mais tarde. Há mais a assinalar é que os municípios não fazem a diferença entre o que é serviço de limpeza urbana
e o serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos. A limpeza urbana, como foi mostrado, é o serviço de varrição, de poda, de capina, que geralmente as prefeituras fazem, senão a população reclama. O manejo de resíduos sólidos urbanos, ele começa com a coleta de casa em casa, envolve o transbordo, o transporte, o tratamento e a destinação final dos rejeitos. Como foi mostrado, a limpeza urbana é indivisível, assim como a iluminação pública. A rede de iluminação pública ela não ilumina uma parte da rua, ela ilumina a rua inteira. O manejo de resíduos sólidos é divisível, assim como a energia residencial. E todos os serviços públicos divisíveis, eles devem ser custeados, ou seja, pagos pelo consumidor do serviço. Esse é um conceito fundamental que nós precisamos fixar, essa distinção entre o que é o serviço divisível e o que é o serviço indivisível. Isso é fundamental para entender todo o processo e toda a sistemática que diz respeito ao problema do lixo no seu todo. E o que é o serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos? Aqui, recolher o lixo é só o começo. É preciso dar tratamento e destinação ambientalmente sustentável, ou seja, compatível com o meio ambiente. Traduzindo, o lixo começa como resíduo sólido, depois de recolhido, ele deve passar por tratamento, aí entra o reuso, reciclagem, reversão, só depois ele vira rejeito. E então ele vai para o aterro sanitário. Mas existem ainda situações piores. É que muitas prefeituras, como os dados nos levam a concluir, não têm sequer esse gasto. Nunca tiveram, porque simplesmente jogam o lixo no lixão e seja o que Deus quiser. Por isso que no mapa da Bahia, aquele mapa que foi mostrado, predomina o vermelho do lixão. Aqui, essa é a regra geral, como os dados de 2019 mostraram. Mas os lixões, eles não apenas afetam a saúde, como também o meio ambiente, porque poluem o ar e a água. Saneamento básico é básico até no nome. Então, ele precisa ser feito, ele precisa ser atendido. Ele é indispensável e agora também passou a ser obrigatório. Esse é que é a novidade que o novo marco legal do saneamento traz. Que todos os municípios comecem a cuidar dos resíduos sólidos urbanos. E se temos que fazer isso, devemos começar a fazê-lo com o pé direito. Como começar? Instituindo a cobrança pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, com o objetivo imediato de extinguir os lixões para mitigar os seus efeitos danosos, corrigindo assim esse grave passivo ambiental que se acumulou ao longo do tempo. Aqui há dois caminhos, a taxa e a tarifa. Manda o bom senso que, para começar com o pé direito, o mais adequado é instituir a cobrança por tarifa, mediante a concessão dos serviços. Esqueçamos pensar em resolver localmente o problema. Não há escala, não há viabilidade técnica, não há viabilidade econômica, não cabe no orçamento municipal. Esqueçamos dar um jeitinho. Vai se complicar e prejudicar a população, continuar prejudicando a população. A saída vem pela regionalização. É um tema que vai ser tratado no painel seguinte. Mas se a grande maioria dos municípios tem pequena população, são frágeis economicamente e são frágeis fiscalmente, a resposta, a solução, a saída é pela regionalização. Este assunto, que vai ser tratado logo mais,
eu vou antecipar aqui algumas linhas. Não é necessário, para que haja regionalização, não é necessário que haja contiguidade física, ou seja, que os municípios envolvidos sejam necessariamente um vizinho do outro. Não há alinhamento desses critérios em relação aos resíduos sólidos, não há alinhamento desses critérios de regionalização, seja com a unidade regional de saneamento básico, nem com o bloco de referência. Eles se destinam a água e esgoto, são apropriados para água e esgoto, mas são inadequados para a questão do resíduo sólido. Não é necessário consórcio. Não é que o consórcio seja inadequado, mas não é indispensável que haja um consórcio. Basta a contratação de algum aterro existente nas proximidades, o que depende apenas e tão somente de uma decisão voluntária da prefeitura. A solução, isso por quê? Porque a solução para o destino e a disposição final do lixo é predominantemente uma questão logística. Vai depender do sistema, muito mais da rede rodoviária, para permitir que um município pequeno, que um município qualquer, pequeno ou grande ou médio, chegue a um aterro existente na região, do que dessa relação de vizinhança. O importante é que haja a existência de uma estrutura comum de disposição final. Esse equipamento é que se torna chave para definir os limites e o contorno desse consórcio ou a contratação individual, contratada por um município de maior porte ou uma instalação criada diretamente pela iniciativa privada. A solução regionalizada é, inclusive, uma condicionante legal para a alocação de recursos públicos federais e de financiamento pela União, com recursos da União, seus órgãos ou entidades. E as famílias, como ficam? Qual é o tamanho da conta do lixo? As famílias, assim como o comércio e a indústria, têm como reduzir a conta do lixo. O primeiro passo deve ser gerar menos lixo. Como é impossível não gerar algum lixo, é preciso, então, buscar reduzir a quantidade de recurso gerado. Me permito aqui um exemplo banal. O uso da folha de papel. A gente chega nos nossos escritórios, rabisca uma folha de papel, acabada uma reunião, ou ela vai para o arquivo, ou a gente simplesmente embola e joga ela lá no lixo. Você tira uma cópia e depois, quando aquela cópia não tem mais serventia, você rasga e joga ela lá no lixo. Ora, se nós criarmos o hábito de usar o verso da folha de papel para rabiscar na outra reunião, uma resma se torna duas. Então você economiza no recurso natural e economiza no dinheiro da prefeitura ou do escritório para comprar papel. Do lixo produzido, é possível e desejável recorrer à reutilização e à reciclagem. O que sobrar é o chamado rejeito. Então, vai para o aterro sanitário. Onde é implantada a cobrança do lixo, a quantidade produzida se reduz em torno de 8% a 10%, conforme a experiência tem demonstrado. Em Joinville, o exemplo aqui citado, o valor médio por domicílio é de R$ 23. Esse dado estava na planilha, mas a gente às vezes passa e não percebe. Isso é bem menos do que a conta de luz ou do que a conta do celular que cada um de nós paga. Como se vê, nem todo lixo é lixo, é possível reduzir a quantidade de lixo, mas, no geral, até lixo a gente desperdiça. Muito obrigado.